Oi, oi! Para fazer a nossa carteira, eu utilizei o nosso fio de malha Premium. Gente, ele é fantástico. Por quê? Porque é um fio contínuo. Então, você tem a metragem dele, ele vem com 140 metros tensionados, ele é contínuo, ele é sem emendas. Além disso, ele contém elastano na composição. Então, é um fio muito mais maleável, muito mais agradável para você usar. Não pesa a sua mão. Outra característica interessante é que você tem as cores, você tem reposição, ou seja, você pode pegar e fazer uma peça maior e ter a certeza que você vai ter a mesma cor para quando você precisar, tá bom? Essa cor aqui belíssima é o terracota. E para trabalhar com ele, eu optei pela agulha número 8, tá bom? Eu fiz um pequeno teste, recomendo que você faça também para ver a sua atenção. Além disso, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro para a gente poder fazer os nossos arremates. Vou utilizar uma tesoura, uma cola para artesanato, pode ser pega mil, cola para artesanato normal, tá? A minha já está bem usadinha, mas estamos aqui firme e forte. E eu separei, ó, dois mosquetões de forma de coração, que são práticos, são bem versáteis e justamente tem esse efeito aqui, ó. Tem a argolinha e tem a parte do mosquetão que você coloca, aquele articulado, tá? E esses são os nossos materiais. E para fazer o nosso trabalho, eu fiz 4 cores, que são o off-white, que é aquele branco que não é tão branco, né? Ele tem um tom mais cremoso, ele é mais quente. O branco mesmo que a gente fala é o branco ácido, vocês conseguem perceber que ele é mais frio. E eu queria um pouco de calor para combinar com o nosso pink, o nosso terracota e o nosso vermelho. Essas são as cores que eu escolhi. Então, para nossa peça, eu vou fazer 6 quadradinhos desses de flor. E eu já tenho feito 2 de terracota, 2 de pink, e agora eu vou fazer o segundo do vermelho que falta. Depois, nós vamos fazer os do off-white. Então, vamos começar por esse aqui. Eu venho com a cor do miolo, pego a nossa agulha. Vamos começar com o vermelho. Então, eu vou fazer um anel mágico, deixo o fio cortado aqui, dou uma volta fazendo um X, ó, o fio contínuo por cima, venho, entro com a minha agulha e vou puxar o quê? O fio que tá por cima, que é o contínuo. Puxo. E agora, por cima, nós vamos pegar de novo o fio contínuo. Puxei. Agora eu venho e vou colocar pontos aqui dentro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 7 pontos. Entro, sempre tem que abraçar esses dois, tá? Se eu não abraçar na hora de fechar o anel, eu não vou fechar. Então, ó, entro, volto e faço 7 pontos baixos. Esse é o primeiro. Vou fazer o segundo, o terceiro. E, além disso, eu vou pegar aqui, ó, eu gosto de ajustar um pouquinho. Então, eu já dou uma ajustada. Fiz 3, certo? 4, 5, 6, 7. Eu fiz 7. E qual é a nossa dica? Como eu quero que tenha 8 no final, eu fiz 7 e eu vou já começar a fechar com 7. Por quê? Porque ao fazer o fechamento invisível, eu vou criar um novo ponto. Então, se eu quero ter um anel mágico com 8 no total, eu começo com 7 e no fechamento eu crio o oitavo, tá bom? Então, agora a gente vem aqui, aperta, ó, a máscara. Aperta bem. Venho. Ainda posso apertar mais um pouquinho, mas por enquanto eu vou manter assim. Solto aqui o meu fio. E agora aqui, ó, bem em cima, observe aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui em cima da cabecinha do sétimo, eu venho e vou puxar esse fio que eu já dei uma esticada, ó. Dá pra passar o dedo aqui, ó. Venho, puxo ele com a agulha que eu entrei de trás pra frente. Puxei, certo? Tiro a agulha, mantenho ele ali atrás, tá? Isso é importante, ele não pode soltar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar, ó. Observem que ele passou dando essa volta aqui, certo? Eu entro bem aqui e vou pegar ele lá atrás. Então, ó, peguei, fiz isso. Ao fazer isso, eu criei uma nova alça aqui. Então, vamos contar, vamos ver juntos, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, temos a quantidade desejada. Agora, eu vou fazer uma corrente. Agora, então, nós vamos subir 2 correntes. 1, 2. Vou dar uma laçada. Vou entrar aqui no próximo. Ó, não pulo ninguém. Entro. E o que nós vamos fazer agora? Ó, laço, volto e solto. Mais uma vez. Laço, entro, volto e dou uma soltadinha. Fiz 2. Vou fazer mais uma. 3 e vou fazer a quarta. Fiz a quarta, agora o que nós vamos fazer? Vamos dar uma laçada e levar esse fio por dentro de todo mundo aqui. Fiz. Faço uma corrente, fecho o ponto. Faço mais 2 agora. 1, 2. E o que nós vamos fazer? Nós vamos vir para o próximo ponto e vamos fazer um baixíssimo. Porém, eu não vou pegar as 2 alças. Eu vou pegar somente uma alça, ó, que é a da frente. E vou deixar de trás livre, tá? Isso é importante. Então, eu venho aqui, puxo direto. Vou mostrar para vocês como é que ficou. Ó, estamos assim. Aqui atrás ela tá livre. E agora nós vamos repetir esse processo. Então, são 2 correntes. Perdão, ó. 1, 2. Laçada aqui. O nosso ponto, que é o nosso ponto puff. 2. Vamos lá. 3. Agora o quarto. Fiz o quarto. Agora laço passando por dentro dos 2. Faço uma corrente. Faço 2 para descer. 1, 2. Venho no próximo ponto, ó, não pulei ninguém. E pego somente na alça da frente para fazer um baixíssimo. Vou repetir esse processo aqui mais 2 vezes. E aí nós podemos ir para o próximo ponto, para a próxima etapa. Chegamos aqui ao final e o que eu vou fazer? Eu venho, aqui eu vou fazer um baixíssimo. Mas como já é o final, a gente corta, deixando um pedaço para poder arrematar. Solta o fio, ó. Vem com a agulha de tapeceiro. No caso, esse aqui é um agulhão. Vem e, ó, nós vamos passar aqui por dentro. Pelas 2 alças. Levamos. E o que acontece aqui? Da onde a gente veio? Daqui, certo? Ó. Então, nós temos que voltar por ali. Da onde a gente veio, a gente volta. Voltamos. Acertamos para não ficar desnivelado. E agora eu já aproveito para arrematar. Outro detalhe é que, se vocês observarem, ó, tá meio aberto aqui. O meu meiozinho do anel mágico. Eu aproveito para já deixar bem puxadinho. Vou arrematar esse aqui e depois arremato o outro. Como? Venho, ó, passando por dentro da trama. Puxo, deixo ali. Coloco uma gotinha da cola e corto o fio em excesso. A mesma coisa eu vou fazer com o do anel mágico. Então, vem aqui, ó. Já botei até um pocão, não botei nem um pouquinho. Deixo ele secando. Enquanto isso, vamos fazer o do anel mágico. Eu sempre deixo um pedaço grande, que eu acho que é prático pra gente poder arrematar com segurança, tá? Mas se você preferir, comece com um pedaço menor. Venho aqui. Vamos por dentro, ó. Vou passar primeiro um de cada vez. Que às vezes realmente com um fio, ó. Passa o primeiro, ajusta. Vamos passar o segundo. E aí você vai fazendo até dar a volta aonde você deseja. Eu acho que 3 é um bom número, mas eu poderia dar a volta em mais. Isso é só uma questão minha. Venho aqui dentro, ó. E coloco uma gotinha de cola. Aqui já tá até um pouquinho mais do que eu colocaria. Se for sentir o excesso, vem e coloca uma gota aqui. Uma pequena gota, ó. Coloca e aí já pode cortar. Tanto aquele outro, quanto esse aqui. Agora nós vamos entrar com o off-white, tá? Aqui é o verso da nossa flor e aqui a parte da frente. Agora nós vamos gravar com o nosso off-white.
Eu venho aqui em cima da correntinha que eu fiz, ó. Entro só numa alça, alça de trás, laço e puxo aqui. Ao puxar, ó, a gente faz uma correntinha, está tudo certo. Dou uma laçada e lembram que eu falei pra vocês, para aqui no ponto baixíssimo a gente pegar só a alça da frente? Por quê? Porque eu queria que essa alça aqui, ó, que é a alça de trás, essa aqui, ela ficasse livre. Então, ó, eu dou uma laçada, entro somente nessa alça de trás e vou fazer aqui 6 pontos altos. Perdão, 5, ó. Venho, faço o primeiro, entro ali atrás, faço o segundo, mais uma vez, o terceiro, o quarto. E observem como o fio desliza, né? É muito interessante a questão do elastano, porque traz uma leveza ao mesmo tempo, ó, muito maleável, muito tranquilo de deslizar. Então, eu fiz 5, certo? E agora aqui, mais uma vez, em cima, eu venho e pego somente uma alça, bem em cima. E agora eu vou repetir esse processo. Vou fazer 5 aqui atrás, 5 no outro, sempre pegando uma aqui. Vou fazer e retorno pra gente arrematar. Cheguei aqui no final e o que nós vamos fazer? A gente vai, mais uma vez, cortar o nosso fio, puxá-lo, ó. E vocês podem observar que eu não fiz o último ponto aqui. Então, eu venho, pode ser com a tapeceira, pode ser com a agulha normal, não tem problema, ó. Vou vir aqui e vou, não na correntinha, no ponto seguinte, entrar aqui pra quê? Pra puxá-lo pra cá, ó. Observem que agora, então, eu tô meio que substituindo esse outro e elevando, que era uma correntinha, foi promovida a um ponto baixo. Então, a gente vem, ó, ele veio daqui, certo? Desse buraco. Então, agora ele tem que voltar para cá. Laço, devolvo ele para lá. E estamos assim. E agora a gente tem que arrematar. Da mesma forma que eu fiz com aquele outro. Venho, passo o fio por aqui, passo o fio por aqui, uma gotinha de cola, corto o fio. Agora, o que nós vamos fazer é, eu fiz 6 desses, certo? Agora nós vamos fazer o branquinho, o off-white. Eu fiz 8, preciso fazer 9. Então, vou fazer mais uma agora, com vocês. A gente vem aqui, faz o anel mágico mais uma vez com 7. Eu vou fazer e aí eu retorno com vocês pra gente fazer a próxima carreira, tá? Já vou fazer e trazer fechado. Estamos aqui, ó, iguaizinhos. E agora o que eu vou fazer? Entro aqui nesse mesmo ponto que a gente subiu, faço outro ponto baixo. E vou fazer 2 em cada ponto de base, ou seja, eu tô aumentando, eu tô fazendo 2 pontos baixos em cada um. Se no total da primeira carreira eu tenho 8, na segunda carreira eu vou ter 16, certo? Então eu vou prosseguir, ó, fazendo. E aí a gente retorna já para fazer a próxima carreira, tá bom? O fechamento é igualzinho, é o mesmo fechamento invisível. Finalizamos aqui a segunda carreira e agora eu faço uma corrente, outra corrente. Dou uma laçada, pulo esse aqui de base e vamos entrar no seguinte, tá? Entrando no seguinte, eu vou fazer 5 pontos altos aqui dentro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz os 5, eu pulo um de base, entro no seguinte. Só que eu não vou fazer ponto baixo. Eu vou dar uma laçada, vou entrar no seguinte e vou fazer um meio ponto alto. Então, agora eu laço e passo direto pelos 3, certo? Agora eu vou pular, aqui dentro eu vou fazer o leque com 5. Pulo um, faço meio ponto alto. É essa sequência que nós vamos fazer para chegar no final da carreira. Vai ser assim, tá bom? Finaliza, arremata e agora nós vamos começar a costura da nossa peça. Finalizei e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos montar a estrutura, ó. Peguei as duas vermelhas, aqui estão as terracota e aqui estão as rosas.
Vai ser assim, certo? É um retângulo. Agora eu vou preencher esse espaço com branco. Essa foi a minha arrumação. Se você for branco com off-white. Quando vocês forem montar, pensem mais ou menos no que vocês querem, tá? Eu gostei desse esquema, dessa combinação. E aqui vocês podem observar que não só eu fiz, ó, duas aqui, uma no meio, duas aqui, uma no meio, como aqui em cima tem três no off-white. Por quê? Porque eu preciso desse espaço. Além disso, eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, vou cortar um pedaço de fio, cerca de 70, 80 centímetros. Não adianta deixar um pedaço muito grande, porque embola. Então, a gente tem que trabalhar e ir arrematando, tá? E agora nós vamos começar a fazer a união. Ou seja, eu venho, vou começar com esses dois aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eles vão ser unidos, ó, nessas duas partes assim. Eu venho, vejo justamente qual é o meu ponto aqui, ó, do meio. É o terceiro. Então, eu vou na alça desse terceiro. E qual é o outro ponto aqui do meio? É o terceiro. Um, dois, três. Pego a alça desse ponto alto, certo? Então, aqui, na verdade, ó, vai ser assim, vindo para cá. E observe que eu não pego somente essa, eu peguei aqui as duas. Que é o começo, né? A gente vem, ajusta para não ficar essa pontona solta, depois a gente vai arrematá-la. Mas eu não vou deixar uma ponta tão grande. Tá bom, assim, puxo. E aí, agora, nós vamos, ó, prosseguir. Posso pegar uma alça só e faço desse daqui. A mesma coisa no seguinte, e eu vou fazendo isso seguindo esse padrão, como é que eu posso dizer? Esse esquema, né, de montagem. Ao final, eu vou sempre dando uma ajustada. E agora eu vou costurar tudo pra gente poder, ó, vai ficar assim. Claro, aqui tá mais solto porque ainda não foi arrematado. Mas vai ficar nesse jeito a costura, tá bom? Eu venho, vou dando sequência aqui, ó. É assim. Então, agora eu vou fazendo, unindo depois esses dois, tá? Fizemos assim. Agora nós vamos unir, ó, esses dois aqui. Então, eu venho aqui no nosso terceiro desse, ó. Pego o terceiro do outro, um, dois, três, e prossigo para fazer, ó, a nossa união. Isso aqui vai ficar solto? Por enquanto vai. Depois a gente vai prosseguir e vai voltar fazendo. E é isso, gente. Vamos fazer toda a união e eu retorno com vocês para a gente arrematar e colocar o nosso fecho. Estamos assim, com a parte costurada. E o que nós temos aqui, ó. Observem que eu fiz o padrão da costura e botei para cá os três que são só com off-white. Agora, nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou vir aqui, já tá tudo arrematado. Venho e vou dobrar assim. E vou costurar nas laterais, vou unir as laterais. E aqui, nessa altura, eu vou vir com o meu fecho e vou prendê-lo aqui. Ó, vai ser um aqui. E aí, vocês vão medir esse padrão do fechar. Vou pegar o outro fecho e vou costurá-lo aqui. Esse eu vou botar até aqui assim, ó, por dentro. Então, eu quero que um encontre no outro, ó, pra fechar assim. Essa é a ideia, tá? Então, nós vamos vir tudo com agulha de tapeceiro, normal. Aqui eu vou fechar do mesmo jeito que eu fechei, pegando a alça e fazendo, tá bom? E aí eu retorno pra gente fazer o fecho. Agora que estamos aqui, ó, com toda a união feita, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, nessa parte aqui e nessa, ó. Bem onde nós já havíamos falado. Eu venho com um pedaço de fio. Aqui tem pouco mais de 20 centímetros, pode ser um pouco maior se você preferir. Venho com ele na agulha. Venho, ó, de dentro pra fora. E aqui depois a gente vai ter que arrematar, tá bom? Deixa um pedacinho ali. Observa pra você deixar um pedaço dentro. Uns 5 centímetros por aí. Ó, vem e nós vamos prender. Passando por aqui. O fio tá aqui solto, tá? Mas ele tá aqui atrás.
E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos caindo e voltando. Eu venho, ó, e retorno. Fiz uma, farei outra. Só cuidado para ver se eu não passei por entre o fio. Acho que eu passei. Se ele tá travando assim, devo ter passado. Então, volto, alinho. Observo outro detalhe, que é para não criar um buraco ali. Então, ó, volto por outro caminho, retorno. Se tá muito dura, é porque não tá no caminho certo, tá? Essa costuma ser a dica. Por quê? Porque de alguma forma pode estar passando por dentro do fio. Ó, aqui estamos mais alinhados. Eu vou dar só mais uma voltinha e ele já vai estar pronto para ser arrematado. Ficamos assim. Então, agora o que eu tenho que fazer é arrematar lá atrás da mesma forma. E aqui, ó, eu acabei até colocando mais acima do que eu pretendia. Por quê? Porque a gente tem que considerar que é uma bolsa, né? Então vai ter um volume, possivelmente. Então, assim vai ficar preso de forma mais segura, tá bom? Agora eu vou costurar aqui em cima e está finalizada a nossa bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa, escrevam nos comentários. E até uma próxima!